Atos, olha a sua Bíblia, tá, irmão? Atos, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo de número 5, versículo 11. Leia comigo, por favor. 1, 2, 3. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E houve o quê? Grande temor. A igreja primitiva, ela tinha grande poder, mas ela possuía também grande temor. Era uma igreja temente a Deus. E nós, crentes do século 21, precisamos também ter esta grandeza na nossa vida. Nós precisamos temer a Deus. Diz o proverbista que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quer ser sábio, quer ser sábia, tema a Deus. Aleluia. Aqui, irmãos, se os irmãos lerem o contexto, vai falar a respeito de Ananias e Safira. E esta mensagem de Ananias e Safira quase não se ouve nos dias de hoje, né? Mas no versículo 1 do capítulo 5, a palavra vai começar a falar de um certo varão por nome Ananias. E vai falar de Safira, que era esposa deste Ananias. Eles vendem uma propriedade. No versículo 2 vai dizer que eles vendem a propriedade e retêm parte do preço. Eles se consertaram entre eles e retiveram parte do preço daquela propriedade. E Ananias então vai ao encontro do apóstolo Pedro e entrega uma quantia para Pedro. Aí no versículo 3 do capítulo 5, Pedro vai dizer assim para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Não tinha problema, o problema não era o valor que eles levaram, irmãos. O problema é que eles levaram o valor dizendo que era tudo, ou que era todo o valor. E a palavra diz aqui, e é Pedro que está falando, que Ananias permitiu que Satanás enchesse o coração dele. E Pedro vai dizer: para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo. Então veja que eles mentiram ao Espírito Santo e retiveram parte do valor. Aí no versículo 4, Pedro vai falar assim: guardando-a, não ficava para ti, e vendida,
não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E a pior coisa, irmãos, que eu sempre digo, às vezes não é nem mentir a Deus, é mentir para si próprio, é enganar a si mesmo. Agora eu pergunto, como se fosse acontecer na igreja de hoje, o que aconteceu? A igreja tem um consórcio, uma funerária. Funerária é boa viagem. A viagem é boa se estiver com Jesus. Mas já pensou, irmão? Aí quando Ananias, o versículo 5 vai dizer, isso é Bíblia, viu? Não é conversa fiada. Versículo 5, Ananias, quando ele ouve estas palavras, o que acontece? Caiu e morreu. Sabe aquele chamado infarto fulminante? Caiu e morreu, no mesmo momento que ele acaba de ouvir estas palavras. Aí vai dizer assim: e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Foi um caso que gerou espanto, e o espanto ele veio acompanhado de temor a Deus. Aí no versículo 6, a palavra vai dizer assim: e levantaram-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Agora eu fico imaginando, irmão, não sei se foi feito atestado de óbito. Se fosse feito atestado de óbito de Ananias, qual seria a causa da morte? O que eu vou dizer lá? Aí veja só, versículo de número 7. Passando o espaço de quase 3 horas, quem entra? Quem entra? A Safira. Olha o nome dela, Safira. Ela entra. E ela entrou desconhecendo a morte do esposo. E quando ela entra, o versículo de número 8, o apóstolo Pedro pergunta: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E o que ela responde? Sim, portanto. Aí é o que fala Pedro, versículo de número 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Meu Deus do céu. E olha o que ele fala: eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E o que aconteceu? Versículo de número 10, parte A. E logo caiu aos seus pés e morreu. Se consertaram, o casal se consertou para tentar ludibriar e enganar o homem de Deus.
se consertaram para mentir ao Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos respeitar e reverenciar a palavra de Deus. Hoje nem tanto, mas tem crente, irmão, que ele é doido para fazer alguma coisa e ele diz assim: eu só não faço, eu só não vou, vai que o pastor me vê, vai que o pastor fica sabendo. Aí não. Eu sempre digo, de Deus, nós não nos escondemos. As crianças cantam: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E a gente precisa entender esta verdade. Pedro não estava lá quando eles, Ananias e Safira, se consertaram para mentir, para tentar enganar o homem de Deus. Pedro não estava, mas o Espírito Santo estava. Pedro não estava, mas o Deus das revelações, que tudo vê e tudo conhece, estava. E aí, por isso que às vezes eu fico assim. Tem igrejas aí que tem a tal do regimento interno, o RI. Mas, irmão, o crente, quando tem temor a Deus, o crente, quando tem um caráter santificado, ele não precisa de agente secreto e nem de fiscal de Deus para olhando ele. O Espírito Santo está na vida dele. O Espírito Santo guia. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo livra, o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. É por isso que eu sempre falo, hoje nós precisamos pregar para os crentes, irmão, a questão do caráter, porque se o caráter do crente ser santo, ou for santo, a maneira dele falar vai ser santa. Se o caráter dele for santo, santificado pela palavra, a maneira dele se vestir e de se comportar vai ser santo. Mas se não tiver, e aí, o que vai fazer? Vai ficar brigando até quando, irmão? Tem pastor que está brigando com crente. Tem crente, às vezes ele não quer. Ele não quer. Então que cabe o pastor? Deus, tem misericórdia daquela vida, Senhor, abençoa, faz uma obra. E aqui, irmãos, quando há este acontecimento, já pensou? Isso na igreja primitiva. Aí o versículo de número 11 vai dizer: e houve grande temor. Dá temor ou não dá? O camarada fica: meu Deus do céu, já pensou? 2
Espaço de 3 horas. Depois que houve o homem de Deus, aí houve aquele temor. E o que nós precisamos para os dias atuais, eu sempre falo, é temer a Deus. Irmão, se a pessoa quiser pecar, não vai ser o marido, que esse ciúme besta sempre vai. Para! Tem marido que fica, meu Deus, a mulher lá do lado, eu vou chamar a atenção dela. Não cultua Deus, está dentro da igreja e fica olhando para a mulher, para ver se a mulher vai olhar. Eu já vi isso, irmão. A mulher tinha que entrar na igreja, nesse caso, jogar o cabelo por cima do cabelo longo e ficar assim, olhando para o chão, e não olhar de lado, porque o marido estava lá, o perturbado, dentro da igreja, em vez de adorar a Deus, ficava olhando. E assim também tem mulher, meu Deus do céu, 24 horas. Onde você está? Daqui a 5 minutos, o que você está fazendo? E essa é uma matéria de ciúmes que eu sou escolado. Já o ciúme, quando ele é patológico, quando ele é doentio, você está conversando com o homem e a mulher vê você conversando com a mulher. Ele pode ter bigode, pode ter barba. Quem que é aquela mulher que você estava falando? Que mulher? É verdade, não é, irmão? E quantos crentes, irmão, doentes de ciúme? Ô filho, não foi Deus que preparou a Rebeca para você? Não foi Deus que preparou o Isaac para você? E fica doente, né? Você está dentro da igreja, está tremendo, né? Meu Deus, para com isso, irmão. Como diz o outro, deixa disso. Deus cuida. O que segura a gente de não pecar, de não cometer erros, é temer a Deus, é respeitar a sua palavra, é respeitar a palavra do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então que haja temor entre nós, que seja derramado em nós, no nosso coração, temor a Deus, respeito pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E eu volto a dizer, porque se nós tememos a Deus, aonde nós formos, o Espírito Santo estará conosco, nos guiando, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Tema a Deus e glorifique o seu nome. Ô irmão, você vai fazer? Não? Está com medo do pastor, pai? Não tenho medo do pastor, não. Eu temo a Deus. E aí, irmão? Eu tenho osso. E aí, irmão? Vai. Não vou. E tem crente, irmão, que não respeita nem o pastor. É porque o homem está com medo do homem? Esse é que eles falam. Está com medo do homem? O homem não pode fazer nada. A palavra diz assim, que nós temos que temer aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a nossa alma no inferno. E Jesus, ele é enfático em dizer assim: não tema aqueles que matam o corpo,
mas temo a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Nós não estamos aqui, irmão, para passar tempo, nós estamos aqui caminhando para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos temer a Deus, vamos temer e reverenciar a sua palavra. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Eu vou falar um negócio, mas ó, não deixa fulano ficar sabendo não. Aí ó, mói, mas fala, chega a espumar pela boca, de tanto falar, mas não deixa o fulano saber. Aí Deus está vendo lá. Deus fala assim: ô, eu estou te vendo, viu? Eu estou vendo, e estou ouvindo o que você está falando. Eu estou te vendo, olha para cima, né? Porque tem pessoas que quando quer fazer alguma coisa errada, eles olham dos lados, né? Olha dos lados, olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás. E Deus só falta dizer assim: olha para cima, eu estou no trono, eu estou vendo, eu estou te contemplando, eu estou vendo a sua vida, eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu levantar, e de longe eu entendo o teu pensamento. Tem gente que é daquele time, né? Me engana que eu gosto. Não adianta, irmão. A palavra diz: Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. É? Está usando o cartão de crédito no engano, né? Mas isso aí toca de manhã hoje, esse negócio na minha cabeça: cartão de crédito engano. Mas não é só cartão de crédito engano, cartão de crédito é orgulho. E só vai gastando. Daqui a pouco, irmão, pode ter certeza, a fatura vai parar lá na caixinha do correio da sua casa. A cobrança vem. A cobrança vem. E a cobrança vem, e ela vem, e duro, né? Que quando a cobrança vem, a gente só quer pagar o mínimo. Só que o mínimo que a gente paga, irmão, no outro mês. Não, aí, esse dia que o cartão de crédito veio das pernambucanas lá, meu Deus, tem que pagar até diante. Aí está lá o valor. E você pode dividir até em 12 vezes. Só que depois você divide em 12 vezes, aí vem o mês que vem a primeira parcela das 12 vezes e mais. Então, irmão, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. O que eu sempre falo para Deus: Deus tem misericórdia de mim. Eu sou imperfeito, eu sou cheio de erros, mas Deus, na tua ira, lembra-te da misericórdia, foi o que eu preguei aqui no domingo passado. Mas vem, e não adianta. Para Ananias e Safira, não demorou muito, não. Acho que aqui o cartão deles, acho que era a cobrança era na hora. Né? E Ananias foi na hora, Safira foi 3 horas depois, mas veio, morreu. Mas essa questão de morte, muita gente não morre fisicamente dentro da igreja, mas quantos mortos espirituais a gente tem dentro da igreja? Pessoas que morreram espiritualmente, pessoas que morreram porque, irmão, querendo ou não, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Paulo vai dizer lá, quando ele fala da Santa Ceia: por causa disso há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, estão dentro da igreja, mas morreram espiritualmente, estão dentro de uma sepultura religiosa, é só casca, é só aparência, mas estão mortos.
não sente a presença de Deus, não consegue mais chorar, irmão, na presença de Deus. Eu não sou tão antigo assim, mas eu me lembro quando os crentes traziam para a igreja a Bíblia, né? O lencinho, o lenço, a Bíblia, o lenço e a harpa, porque sabia que naquele dia, na adoração, no momento de adorar a Deus, a presença de Deus vinha e chorava, as lágrimas caíam, eram derramadas. Mas hoje o crente, irmão, ele às vezes vem para a igreja, ele traz o celular, mas não traz a Bíblia. Não, a gente está vivendo. Aí precisa alguém estar dizendo, né? E eu gostei muito, vou copiar a ideia, né? Por favor, desligue o celular. Por favor, né? Se movimente um pouco possível dentro da igreja. Mas, irmão, aí a gente vem para a igreja e qualquer coisa, foi o que eu falei aqui, qualquer coisa desvia o nosso foco, qualquer coisa, irmão, nos tira da presença de Deus. A gente fica numa agonia sem fim, principalmente aqueles que gostam de time de futebol. Quando o time de futebol vai orar, vai jogar na hora do culto, irmão, parece que não tem paz. Irmão, a gente está afim. É a nossa geração, é a geração que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma geração que dá mais valores nas coisas efêmeras do que nas coisas eternas, que dá mais valor nas coisas passageiras do que nas coisas de Deus. E a gente vem para a igreja, irmão, e às vezes estamos dentro da igreja, e qualquer sinalzinho nós perdemos a comunhão, qualquer olhadinha para nós perdemos a comunhão, qualquer coisinha nós nos desligamos do trono da graça, e está desse jeito. Eu falei aqui, foi terça-feira, o Luciano até compartilhou, que o maior problema das igrejas hoje, irmão, não são os cultos vazios nas terças ou nas quintas-feiras. O maior problema da igreja onde são os crentes vazios no culto de domingo à noite, porque não cultivam a vida de oração em casa, e assim vai, não leem a Bíblia. E nós estamos vivendo este dilema, e daqui a pouquinho o arrebatamento acontece, daqui a pouquinho a trombeta soa, e os crentes, quando ouvem, ficam com medo, ficam apavorados. Meus amados irmãos, este lugar é um lugar consagrado para se adorar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando nós adoramos independente, eu sei que tem irmãos aqui que chegou cansado, trabalhou, correu o dia inteiro e veio aqui ouvir uma palavra de Deus, e você está ouvindo a palavra de Deus. Pode parecer amarga na sua boca, pode parecer amarga como fel nos seus lábios, mas vai ser como mel nas suas entranhas, vai sarar a tua alma. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Eu falo porque hoje de manhã Deus falou comigo na oração: fale para a minha igreja que eu quero compromisso. Eu quero compromisso, mas compromisso para casamento. Eu não sou noivo de enganar a minha noiva. Eu quero compromisso para casar com minha noiva, a minha igreja. Eu quero casar com a minha noiva. Aí tem gente, irmão, que não quer compromisso com o noivo, não quer compromisso. Parece que quando as coisas é para Deus, irmão, é de qualquer jeito. Quando é para ofertar, quando é para dizimar, ou quando é para fazer alguma coisa para Deus, eu não estou recebendo nada, eu não sou pago para fazer isso. Ainda fala, mas quem é esse homem para falar assim?
Eu não sou pago para fazer isso. Mas você assumiu um compromisso. Você assumiu um compromisso com Deus e com sua obra. E eu sempre falo aqui, nós não estamos na igreja cantando para agradar pastor, para fazer média com pastor. Eu não estou aqui pregando para agradar crente. Eu não estou aqui ensinando para agradar esse ou aquele. Eu estou aqui falando a verdade. A verdade que liberta. Pode ser amargo, o remédio pode ser amargo, mas cura. Pastor, está fazendo isso aí para quê, pastor? Estou fazendo para ser reconhecido. Eu já disse aquilo. Que reconhecimento vai no IML. Lá que é lugar de reconhecimento. E tem gente, irmão, que a gente está vivendo essa situação. E às vezes até cobreiros. Vivemos uma situação difícil, irmão. Mas Deus, o que Deus quer de nós? Ele quer compromisso. Oh Deus, eu toco, Senhor, é para glorificar o teu nome. Eu não merecia, Senhor, a salvação, mas Senhor, o Senhor morreu por mim. E agora, Senhor, eu toco o meu instrumento para glorificar o teu nome, para adorar o teu nome. Senhor, quando eu pego aquele microfone para cantar, não é, Senhor, para me aparecer, para me apresentar, não. É para mim, Senhor, expressar a minha gratidão, prestar a minha adoração a Ti. Oh meu Deus, quando eu pego aquele microfone, eu falei hoje para Jesus, eu pego a minha, embora tem pessoas que entendam, né, pastor? E hoje está difícil, porque tem muita gente fazendo, porque o pastor sabe, o pastor conhece, está mandando direto. Não precisa de indireta, não, irmão. Aqui é direta, é direta, é espada. Palavra. Vamos temer, respeitar a Deus e adorar o seu nome. Vir na casa de Deus alegre, já vem para a casa de Deus. Tem gente que já vem para a casa de Deus, já vem para a Deus do céu, brigando com todo mundo. Mas chega na casa de Deus e Deus está lá esperando. E Deus olha pelo Espírito e fala: filho, o que você trouxe hoje para adorar o meu nome? O que você trouxe? O que você trouxe? Você trouxe adoração? Então me dê a adoração que eu recebo. Você é fraquinho, você é pozinho, falamos aqui domingo, mas eu recebo a tua adoração, filho. Eu recebo a tua adoração, filha. Eu recebo o teu louvor. Eu recebo o teu glória a Deus nesta noite. Eu recebo o teu aleluia, porque eu percebo que no seu coração você está temendo o meu nome, glorificando o meu nome. Você veio para adorar o meu nome e você não está discutindo, aleluia, se a palavra está pesada ou se a palavra está leve. Você está recebendo a minha palavra. Você está recebendo a minha palavra. E o Bruno preparou aqui: a minha palavra é como fogo, a minha palavra é como martelo. Mais um pouco eu caio aqui no mistério também. Temor a Deus. E olha o que diz a palavra, olha. Aí quando há o temor, irmão, versículo de número 12 do mesmo capítulo 5 vai dizer assim, para nós encerrarmos: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Está vendo aí? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, porque os sinais acompanhavam, os sinais, eu vou usar aqueles, perseguiam a igreja, porque o povo estava em santo temor e obediência à palavra de Deus.
Levanta a tua mão direita para o céu. Levanta a tua mão direita. Se quiser levantar a direita, levanta a esquerda, não tem problema. Se quiser levantar as duas mãos, em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua casa. Se há dentro do seu peito um coração que teme a Deus e que anela pela presença de Deus, mesmo sendo fraco, mesmo sendo pequenino, eu quero dizer a você nesta noite, que venha sobre ti a mão do Senhor, que a glória do Deus de Israel resplandeça sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que parecer derrota e fracasso na sua vida, hoje Deus transforma em vitória para a glória do seu nome. E aonde estiver abundando o pecado, nesta noite eu quero declarar: superabundará a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem avivamento chegando para a sua vida, tem avivamento chegando para a tua casa, tem avivamento chegando para a tua igreja, tem avivamento chegando para a sua congregação. Recebe esta palavra, Pai do peito, e glorifique o Eterno. A presença do Deus de Israel está no nosso meio nesta noite. Aleluia, e aleluia, e aleluia. Ele cura nesta noite as feridas, Ele cura nesta noite os traumas, Ele te pega nos braços nesta noite, Ele te põe de pé nesta noite. Não temas, diz o Senhor. Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te sustento. Calabachura eleberecia, oralema da calabachura lalahaias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, cachalamandoro eleberecia. Aleluia, glória a Deus. E tem coisa, pastor Adalto, que Deus me use nesse momento. Sabe o que eu sinto, irmãos? Eu sinto um cheiro de flores, mas fica tranquilo, não é velório não, porque tem uma vez que Deus me deu a interpretação, eu senti cheiro de flores, e Deus falou comigo que recolher algumas pessoas da minha igreja, aí pronto, mas eu sinto cheiro de flores nesta noite, mas não é velório não, pode ficar tranquilo, irmão, a primavera de Deus está chegando para você, aleluia, está chegando para a igreja em Valparaíso, a primavera de Deus está chegando para a sua vida ministerial. É só temer